Irmãos, paz do Senhor, uma boa noite a todos, um bem-vindo. É muito gratificante estarmos aqui juntos. Nós estamos ainda nesse momento de quarentena e esse é um momento que nós devemos separar para o Senhor, para que nós possamos louvar, adorar o nome do Senhor e estar juntos aqui, ouvindo uma palavra, um louvor, ter um tempo de oração, porque isso aí é muito, muito importante para nós, amém? Então nós vamos iniciar agora o momento da abertura do nosso culto, iniciação do nosso culto, e eu quero ter esse momento. A Glaucia vai ler uma palavra e nós vamos dirigir esse momento em oração, amém? Vamos lá, irmãos. Vou pedir para vocês, quem tiver com a sua Bíblia, abrir em Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Onde Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Quando ele diz nada, é nada. Então a gente vai ler aqui que Deus fala para nós, né? O que poderá nos separar. Então Jesus diz que nada nos separará do amor de Deus. Amém? Vamos ler. 8, versículo 31. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que palavra maravilhosa que Deus nos dá de esperança, né? Uma palavra onde a gente pode confiar, que Ele nos garante que nada poderá nos separar do amor dEle, né? Que o amor dEle, Ele já foi dado por nós, né? Entregue por nós naquela cruz, né? Que foi Jesus Cristo, seu Filho dado em favor do meu e do seu pecado, né? E se você crê nesse Jesus que promete isso para a sua vida, pode estar acontecendo o que for ao redor do mundo, ou na sua vida, seja algo pessoal, ou isso que está acontecendo que nós estamos vivendo, que nada vai separar do amor de Deus sobre as nossas vidas, que vocês se agarrem a isso e vocês continuem confiantes no Senhor, né? Que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração, que você possa profetizar isso na sua vida e na vida dos seus familiares e dos seus amigos e dizer que nada, Deus nos garante que nada vai nos separar do amor dele. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Thaís, é Romanos 8, do 31 ao 39. Amém? Agora a gente vai fazer um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Quem conhece esse louvor, nos acompanhe, tá? Eu vou estar orando para a gente colocar esse momento diante do Senhor, consagrar esses poucos minutos que nos restam para falar do Senhor aqui, né? Nessa live, tá bom? Deus abençoe, curve sua cabeça, dê a mão para o seu familiar que está com você, se você está com a sua esposa, com seus filhos, dê a mão a eles em como família e vamos orar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te dou graça, Senhor, eu te dou honra. Deus, eu peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados nesse dia, Senhor. Deus, eu coloco as nossas vidas nas tuas mãos, a nossa dependência, Senhor, vem de ti.
Senhor, nada vem, Senhor, do nosso intelecto, Senhor, da nossa mente. Pai, tudo vem, Senhor, segundo a Tua vontade, através da nossa vida. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse momento seja edificante para todas as famílias, Senhor, todos aqueles que estão assistindo, seja sozinhos, seja com seus familiares. Que a Tua palavra, Senhor, venha edificar as suas vidas, dar força, Senhor, para que eles possam continuar, Senhor, acreditando, Pai, que nada poderá nos separar do amor que o Senhor tem por nós. Amém. Em Jesus. nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, obrigada, Senhor. Jesus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Nós Como é o nome escolhemos desse aqui. louvor, Vitória? Hã? Ó, o louvor é Tremenda Graça. Amém. Quem canta? Renato Mimes. Tá nessa versão. Renato Mimessi. É isso. Vamos lá. Fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar,
Irmãos, olha só, eu estava louvando agora, né? E Deus falando no meu coração já através desse louvor. Irmãos, se Deus tivesse que fazer tudo que foi feito, o plano perfeito de Deus para o homem, que era enviar seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, Ele faria tudo de novo. Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu de nós. Ainda que nós sejamos pecadores, falhos, né? Erramos, mas Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Então, o plano perfeito de Deus, ele ainda continua. Se você ainda duvida, se você está fora do caminho, se você pensa em desistir, eu digo para você, não desista, porque o plano de Deus, ele ainda permanece para nos alcançar, para nos levar à vida eterna. Amém? Então, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês agora. Está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. A Rose do Celinho também está aí. A Lúcia. Olá, Lúcia, tudo bem? Marli, Deus abençoe. Pode ser que eu não enxergue todo mundo aí que vai aparecendo os nomes, tá, irmãos? Mas que Deus abençoe a todos. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35 até 41, né? Fala o momento que Jesus, ele acalma a tempestade, amém? Então é um momento propício, né? Elizabeth, bem-vinda. Que Deus tia Kátia, que Deus abençoe aí. Manda um beijo pro tio Luiz. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus, ele estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles, apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, maravilha, Deus maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos agradecer, Pai, por esse momento, por essa palavra que o Senhor ministra aos nossos corações, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar os meus irmãos que estão assistindo nesse momento, Pai. Que em nome de Jesus a Tua bondade, a Tua graça, Pai, venha alcançar cada casa, cada família, Senhor Deus. Cada família que nesse momento, porventura, se sente fraca, frágil, Pai. Em nome de Jesus, muitas vezes apavorada, com medo, Senhor Deus. Que o Senhor venha trazer uma palavra de esperança aos seus corações, Pai. Nós abençoamos esse momento, Pai. Entra nos lares, nas casas, Senhor Deus, porque essa oportunidade o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoa a minha família, Senhor Deus, que seja uma palavra que o Senhor venha ministrar, Senhor Deus, ao coração dos meus irmãos, como tem ministrado ao meu coração, Pai. Usa minha vida, minha mente, minha voz, o meu coração, Pai. Nós abençoamos esse momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Irmãos, aqui esse texto fala sobre onde Jesus, ele acalma a tempestade. Irmãos, voltou aqui. Nossa, dá até um medo assim quando cai, né, o negócio, né, como vai e volta, né? A gente estava com problema de internet, porque muitas pessoas conectadas, muitas lives ao mesmo tempo, então estava dando alguns problemas aqui. Patola, Deus abençoe, guerreiro. Bertioga Online. Irmãos, a tempestade,
ela não se revela, às vezes, quando ela virá sobre a nossa vida. Muitas vezes, até na tempestade que nós conhecemos, nós vemos uma nuvem de longe, vemos o tempo fechar e a gente já nota, olha, a tempestade está se aproximando. O vento, ele bate um pouco mais forte, daí a gente já sabe que precisa fechar a casa, tirar a roupa do varal, precisa fechar janelas, né? E porque a tempestade ela vai chegar, a tempestade está se aproximando. E muitas vezes, irmãos, a gente já está dentro da tempestade. Eu lembro uma vez quando eu vinha numa estrada de Taubaté para Santos, e no meio da estrada é algo interessante, irmãos, porque muitas vezes o tempo ele fecha, fica aquele breu, aquele escuro, e a gente com o carro, irmãos, a gente parece que está indo de encontro à tempestade. É verdade, a gente está indo de encontro à tempestade. E quando a gente entra lá no olho da tempestade, ali no olho daquele furacão, a gente sente, irmãos, que aquele lugar parece que chacoalha o carro, o vento é mais forte, a chuva parece uma chuva de granizo, parece que vai furar o para-brisa do carro. Por quê? Em função da intensidade. É um momento que ela está mais intensa, é um momento que ela está mais forte, é um momento que nós reduzimos a velocidade, que redobramos a atenção, que clamamos a Deus, que chamamos o Senhor. Por quê? Porque a gente está exatamente no meio da tempestade, está no meio da dificuldade, está no meio, irmãos, da adversidade. Eu não sei, irmãos, como é que está a sua vida agora nesse momento. Se você já está na tempestade, se você está enxergando a tempestade se aproximar, ou se ela está prestes a acabar. Mas em função de tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, uma coisa eu tenho certeza. A tempestade, irmãos, nós estamos vivendo ela e nós temos algumas incertezas. A gente não sabe se ela vai piorar ou se ela vai amenizar. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Nós servimos um Deus, um Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores que nós louvamos e cantamos agora, e Ele é suficiente, irmãos, para acalmar a tempestade. Amém? E eu quero agora, irmãos, meditar nesse texto aqui com vocês, depois dessa introdução, e dizer que, irmãos, que para nós que somos, que cremos no Deus vivo, enxergamos, sabemos quem é Jesus, aquele que faz parte da nossa vida, aquele que está no controle da nossa vida e de toda a situação. Irmãos, Ele é um Deus que determina e que tem promessas sobre a nossa vida. Como é que nós conseguimos identificar isso, irmãos? Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, ele pega os seus discípulos, depois de ele ter ministrado, depois de ele ter pregado, ele fala assim, pega o barco e vamos passar para a outra margem, vamos atravessar para o outro lado. Jesus falou isso, irmãos, e se Jesus ele dá uma ordem, se Jesus ele determina, se você tem uma promessa, se Deus ele estabeleceu algo, propósitos para a tua vida, fique em paz, porque se ele determinou, ele vai cumprir. Não importa o tamanho da tempestade que venha se avolumar, não importa se de repente agora está muito forte, se o vento que está batendo, irmãos, ele vem se intensificando sobre a sua vida. O que nós podemos ter garantia é na palavra do Mestre, que ele falou assim, olha, vocês vão chegar do outro lado. Vocês vão chegar do outro lado, porque essa é a palavra que o Senhor nos deu. E nós que somos filhos de Deus, irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós acreditamos que Ele participa em meio à nossa tempestade. A palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que Jesus, ele não estava fora do barco, ele não estava ausente do barco, ele não estava à parte do barco, ele não pegou uma ponte, ele não pegou um outro barco, não, ele falou para os discípulos, preparem tudo que nós vamos passar para o outro lado, ou seja, nós vamos passar para o outro lado, eu estarei no barco com vocês. E essa presença do Senhor, irmãos, é isso que irá nos garantir a vitória. Hoje as pessoas estão muito apavoradas, irmãos, estão muito passando nervoso, muitas pessoas estressadas. Eu recebo algumas mensagens de pessoas ansiosas, irmãos, mas sabe por quê? Existe uma insegurança.
Porque no meio da dificuldade, no meio da adversidade, é até natural vir essa insegurança. Mas nós temos que ter a convicção da presença do Senhor a bordo do nosso barco. Ele estava presente, irmãos. E essa presença é que nos fará atravessar esse momento de adversidade e toda essa tempestade que nós estamos passando nesse momento, irmãos. Mas passar pela tempestade, irmãos, nós teremos algumas escolhas no meio dela. Ou seja, a escolha é deixar Jesus dentro do barco em meio à tempestade, ou passar pela tempestade também sem Jesus. O que acontece, irmãos, muito nesse momento, é que agora, em meio a toda essa tempestade, as pessoas estão chamando Jesus para o barco. As pessoas estão falando: Jesus, vem para o barco. Pessoas, prédios louvando, áreas adorando, entendeu? Vários locais levantando louvores. A gente vê nas redes sociais um grande clamor ao Senhor. Sabe por quê? Porque a tempestade chegou. Porque de repente esse vento ele está muito mais forte nas nossas vidas. Nós estamos enclausurados, não conseguimos sair, porque um vírus tem colocado medo no nosso coração, irmãos. Sabe o que é isso? É o vento batendo um pouco mais forte. É a adversidade, ela batendo na nossa porta, querendo entrar. Mas, irmãos, quando eu tenho a convicção de que eu escolho Jesus, passar com Jesus em meio à tempestade, irmãos, a tempestade ela não vai deixar de vir. Ela vai vir, ela vai bater, mas eu vou ter uma convicção: quem está comigo dentro do barco. A minha convicção de saber quem está comigo dentro do barco vai ser determinante para a minha vitória. Vai ser determinante para eu sair dessa situação com toda a convicção de que eu serei vitorioso em nome de Jesus. A palavra que a Glaucia leu na abertura do nosso culto, né? Que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Nada, irmãos. Então não é um vírus que vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. Não é estar enclausurado que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. E a presença do Senhor, irmãos, olha só, no verso 37 diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Olha só como a presença de Jesus é importante. Esses homens que estavam com ele, muitos deles eram pescadores, irmãos, experientes, que Jesus os chamou para a obra, para caminhar com eles. Mas nem a nossa experiência, nem a experiência dos discípulos conseguiam acalmar o seu coração. Olha só como a presença do Senhor, ela é determinante. Não é a minha experiência, não é a tua experiência, irmãos. É Jesus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A importância, irmãos, que Jesus dá para nós. A importância que Jesus, ele nos dá nos momentos de dificuldade, irmãos. Jesus, ele se importa sim com a minha aflição, com a sua aflição. Ele se importa sim com a sua família. Ele se importa sim com a sua dor. Ele não é um Deus que não tem memória, irmãos. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não é aquele que está à parte dos nossos problemas, muito pelo contrário, Ele quer participar dos nossos problemas. Nós, irmãos, que deixamos Jesus lá no último lugar da fila, nós vamos tentar fazer o quê? Sabe o que a gente fica pensando muitas vezes? Esperando uma vacina, esperando um remédio, esperando um laboratório que nos traga uma esperança, irmãos. Esperando que o governante ele fala assim, encontramos a cura. Esperando, irmãos, que essa mortalidade ela passe, que a curva diminua, que o sistema de saúde fica melhor. Vocês repararam que tudo isso, irmãos, a gente não falou absolutamente nada de Jesus. Sabe por quê? Porque nós colocamos Jesus lá no fim da fila.
Enquanto na verdade nós deveríamos pegar e primeiramente fazer o quê? Clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, nos socorre, Senhor, vem nos socorrer, vem nos ajudar, porque Senhor, nosso Deus é um Deus bem presente. Jesus é um Deus, é o Senhor bem presente no momento da angústia. Não é um Deus que está fora ou a parte do nosso problema. Ele participa, irmãos, das nossas adversidades, né? Jesus, ele se importa conosco. No verso 38, Jesus estava na popa do barco, irmãos. Ele estava lá dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos estavam apavorados, irmãos, e começaram a clamar e perguntar para ele: Mestre, não te importa que nós venhamos a morrer? Irmãos, o Senhor, ele se importa conosco. Importa sim, irmãos, quando nós estamos com dor. Importa sim, irmãos, quando nós estamos passando dificuldade. Ele é sim aquele que se importa conosco, irmãos. Nós precisamos começar a ter a compreensão do que é o amor de Deus para a nossa vida. O amor do Senhor, irmãos, ele é imensurável. Quando Deus, ele entrega o seu Filho em favor do meu pecado e do seu pecado, irmãos, isso já nos dá uma dimensão do amor de Deus para a nossa vida. É aí que nós começamos a dimensionar, né? Um Pai, o Deus, o próprio Deus, entregando o seu Filho numa cruz em favor dos nossos pecados. Essa é a dimensão do grande amor de Deus para nossas vidas, irmãos. E quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, irmãos, nós não damos prazo para Deus. Nós não falamos: Deus, eu quero que aconteça agora, porque nós somos uns imediatistas. Nós queremos que Deus realize o agora, o imediato, o nesse momento, o fast food. Queremos que Deus nos entregue o mais rápido possível, em função da nossa ansiedade, em função de nós estarmos angustiados. Mas olha só, irmãos, o de repente de Deus, ele acontece no momento que nós não esperamos, muitas vezes no momento em que nós não estamos ainda preparados. Quando eles acordaram Jesus se levantou, e a palavra dele diz no verso 39, que ele se levantou, repreendeu o vento, e ele disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Irmãos, foi de repente. E de repente, quando ele se levantou, ele repreende o mar, aquieta o mar e acalma o vento. Irmãos, sabe o que é isso? Irmãos, nós precisamos ter também uma compreensão, que quando o Senhor ele se levanta para dar solução ao nosso caso, ao nosso problema, à nossa situação, irmãos, todo fenômeno da natureza, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não há nada, irmãos, que não possa obedecer à voz do Senhor. A hora que o Senhor falar para esse vírus que ele tem que parar, que ele tem que ser anulado, irmãos, será anulado. Amém. O que nós temos que clamar é para que esse de repente, para que Deus se levante em favor da nossa vida. Como ele se levantou e pediu para o vento se aquietar e fez também o mar se calar. Irmãos, é a hora de nós que somos filhos de Deus, povo de Deus, pedir para o Senhor: Senhor, se levante em nosso favor e peça para esse vírus se aquietar, e ele se aquietará. Irmão, mas sabe quando? Quando nós, povo de Deus, nos levantarmos em oração. Quando nós, filhos de Deus, compreendermos que o nosso clamor, como os discípulos foram lá, eles mexeram: Mestre, te importa que morramos? Senhor, o Senhor se importa com a nossa vida? Jesus se levanta e repreende toda aquela tempestade, todo aquele mal. É tempo, irmãos, de nós, como povo de Deus, nos levantarmos em oração para repreender todo esse mal que está ocorrendo na nossa nação e também no mundo. Porque nós precisamos ter entendimento
de quem é esse Deus que se levanta em nosso favor. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser uma fé constante. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser uma fé permanente. A nossa fé, ela precisa ser uma fé não vacilante. Eu olho para esse texto aqui e olha só. Então Jesus, no verso 40, ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Irmãos, olha só. Muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos. Muitas vezes realmente vem algumas perguntas, questões ao nosso coração. Tanta notícia, irmãos, que a gente está recebendo, que a gente não sabe nem para que lado vai. Tanta informação, nós somos alimentados de tantas coisas, irmãos, mas essa questão, ela não pode ficar sem resposta. E essa questão, irmãos, que Jesus, ele passa para mim, ele passa também para você. Vocês ainda não têm fé? De tudo que vocês já viveram, de tudo que vocês já ouviram, de tudo que vocês foram ministrados pela palavra do Senhor, de todas as ministrações que passaram sobre a nossa vida, será que nós ainda não temos fé? Será que nós ainda não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus que pode tomar repreensão em toda essa ordem que está acontecendo? Que Jesus é muito maior do que todo e qualquer governante? Que Jesus está acima de tudo e acima de todos? Que Jesus, ele pode vir agora, irmãos, nessa terra, nesse mundo, irmãos, e acabar com tudo? Que ele pode resgatar os seus e vir e levar em glória, irmãos? Será que nós não acreditamos, ainda não temos fé? Irmãos, acalme o seu coração, tira esse medo do coração. E eu creio que em nome de Jesus, irmãos, a tempestade vai passar. Eu creio que em nome de Jesus, irmãos, ficará tudo. A bonança, ela chegará. Porque os ventos serão acalmados. E o mar, irmãos, que está essa turbulência, aonde nós estamos aí dentro desse barquinho, sendo jogado pelas ondas quebrando em cima do nosso barco. Irmãos, nós também estaremos com o mar acalmado em nome de Jesus. Porque o nosso mestre, irmãos, ele está dentro do barco conosco. Irmãos, e aqui no verso 41, já estou encerrando essa palavra. No verso 41, irmãos, é onde nós precisamos reconhecer aquele que está conosco. Quando eu olho, irmãos, para esse verso 41, ele diz: apavorados. Eles estavam apavorados e eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós não podemos ter a mínima dúvida de quem é Jesus na nossa vida. Nós não podemos duvidar em nenhum momento da autoridade e do poder do nosso Deus. Nós não podemos duvidar e nem ter nenhuma sombra de dúvida ou variação na nossa mente do que representa Jesus. Nós podemos até estar apavorados, nós podemos até estar passando um momento de medo, mas não podemos ter dúvida, irmãos, de quem é Jesus na nossa vida. O livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, nos dá uma tradução exata de quem é o Senhor. Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, Ele é a resplandecente estrela da manhã, aleluia. Glória a Jesus. É Ele que está no controle de todas as coisas. O domínio, irmãos, está nas suas mãos. Quando o povo de Israel, irmãos, estava cativo no Egito, irmãos, e Moisés tinha que chegar até Faraó e até o povo, irmãos, ele tinha que chegar e ele não sabia como fazer. Deus aparece para ele e fala assim: Moisés, você vai tirar o meu povo do cativeiro do Egito. E olha só, irmãos, ele fala assim: como é que eu vou convencer? O que eu vou falar para esse povo? Deus, irmãos, na sua simplicidade e na sua soberania, você pode olhar lá em Êxodo capítulo 3, ali no verso 14. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: você vai falar o seguinte, fala que o eu sou
te enviou. Eu sou o que sou. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? E lá está escrito em letras garrafais, esse eu sou. É porque Deus é aquele que não deve satisfação a ninguém. Se isso tudo está acontecendo, é porque o domínio é dele. Se ele permitiu isso, é porque ele é Deus e ele vai permitir. Amém. Se tudo isso, irmãos, acontece, não é porque ele está descontrolado, é porque ele continua no controle, irmãos. Ele é Deus, ele é o grande eu sou. Ele não deve a mínima satisfação a ninguém. Sabe por quê? Porque ele é Deus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, a nossa resplandecente estrela da manhã. Jesus, irmãos, não é tudo que precisamos, ele é tudo que nós temos agora. Se você pensa muitas vezes em necessidade, porque às vezes a gente pensa em necessidade, Jesus é tudo que eu preciso agora. Você precisa de tanta coisa, irmãos, mas eu quero te dizer, Jesus é tudo que você tem. Tudo que você tem. E quando nós temos alguma coisa, nós guardamos com zelo, nós guardamos no nosso coração, nós cuidamos, irmãos. Cuide da presença do Senhor na sua vida. Não deixa que seja mais alguma coisa, não, irmãos. A presença do Senhor, ela é extremamente preciosa. É tudo que você tem, é a presença do Senhor nesse momento. E agora eu vou encerrar de verdade, irmãos, com uma frase de Paul Washer. Paul Washer, ele diz assim: me diga o que ocupa sua mente e eu te direi quem é o seu Deus. Não deixe, irmãos, toda essa notícia, que muitas vezes nós não sabemos nem para onde vai, nem qual é a notícia correta, ocupar a nossa mente. Você pode até receber informação, mas isso não pode tomar conta da sua mente e fazer mal para o seu coração. Saiba que você tem que ter uma mente blindada, uma mente de Cristo, uma mente que adore ao Senhor, uma mente adoradora, uma mente preenchida pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você ocupa sua mente com as coisas de Deus, a soberania de Deus, Deus vai ser Senhor da sua mente. Amém? Que a tua mente, ela seja uma mente plena em Cristo Jesus, uma mente na sua totalidade em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, Jesus, ele tem um propósito em meio à tempestade. Ele queria ensinar os seus discípulos alguma coisa. Ele queria ensinar os seus discípulos a sua presença dentro do barco. Ele queria ensinar aos seus discípulos que quando ele está no barco, a chegada na margem do outro lado, ela é garantida. Ele queria ensinar aos seus discípulos, irmãos, que não dava para confiar no piloto do barco, no marinheiro, não dava para confiar na estrutura do barco, não dava para confiar no motor, na vela, no vento, não dá para confiar no barco. Você tem que confiar no Deus da tua vida, amém? Que em nome de Jesus você guarde essa palavra. Muito obrigado por estar aqui conosco esse pequeno tempo. Tenho muita, irmãos, saudade de vocês, de estar no culto com vocês, adorando o nome do Senhor com vocês, irmãos. Eu acredito que de repente o nosso tempo daqui a pouco também se acabe, mas eu quero, tem 20 minutos, mas eu quero me alegrar com vocês, irmãos. Nós vamos colocar mais um louvor aqui, fazer mais um momento de oração aqui no finalzinho também. Eu quero orar, irmãos, também por um menino da nossa igreja, pelo Gustavo. É um menino de 12 anos que ele está internado e os médicos ainda não deram um diagnóstico, filho do Osmar e da Débora. E mais, nós vamos também orar pela vida do Gustavo, irmãos. E eu peço para você que precisa de oração, que tem necessidade de oração, deixe sua mensagem, irmãos, aí no inbox do nosso Facebook, no inbox do nosso Instagram também, que em nome de Jesus nós estaremos colocando diante do Senhor para a gente fazer esse tempo de oração. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, irmãos. Muita saudade de vocês. Sintam-se abraçados por nós e nós vamos colocar um louvor aqui para que nós possamos adorar. E no final desse louvor eu vou fazer mais um tempo de oração, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar também pelo pai. Vamos orar, eu quero orar agora também, quero orar pelo pai da Edneia também, que em nome de Jesus está enfermo, uma enfermidade grave também que acometeu. Vamos clamar, irmãos. Talvez eu
eu não consigo enxergar todos. Wagner, grande abraço, que Deus abençoe, meu irmão. Mas vamos clamar, eu creio que Deus é maravilhoso. Parabéns para Carolzinha. Carol, parabéns, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Rangel, que Deus abençoe você e a sua família, obrigado por estar conosco aí, em nome de Jesus, amém? Pegue na mão aí do seu familiar, do seu irmão, vamos orar. Eu creio que Deus é maravilhoso, nós precisamos orar e nós como família vamos colocar a vida de vocês em oração em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse tempo, porque nós sabemos, Pai, que em meio a essa dificuldade, em meio a tempos difíceis, Senhor Deus, nós cremos que o Senhor está no nosso barco, Pai. O Senhor é o nosso comandante, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Deus de eternidade, é aquele que vai à frente, aquele que quebra as cadeias, Pai, que quebra os grilhões, Pai. Nós cremos, Pai, nós confiamos no Senhor, Pai. É aquele, Pai, que tem uma palavra de vida, Pai, na sua boca, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, pela vida do Gustavo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que está naquele hospital, Pai. Os médicos não sabem, Pai, o que esse menino tem, Pai, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é o Jeová Rafá, Pai, aquele que pode também alcançar o pai da Edneia, Pai, que não existe, Pai, uma enfermidade difícil para o nosso Deus, Pai. O Deus é que detém de todo o poder. Alcança, Pai, meus irmãos que estão enfermos, Senhor Deus, pessoas que estão internadas, Pai, nos hospitais, Pai, que estão passando, Pai, esse momento de dificuldade, Pai, que foram acometidas desse vírus, Pai, em nome de Jesus, alcança, Pai, a vida dos teus filhos, Pai. Eu quero abençoar, Senhor Deus, a nossa nação, Pai, os nossos governantes, Pai, que o Senhor venha dar o direcionamento, Pai, que essa briga política, Pai, ela venha ficar de lado, Pai, e que em nome de Jesus, a nossa nação esteja em primeiro lugar, Pai, que o Senhor venha estender a tua excelente misericórdia, Pai, como o Senhor se levantou naquele barco, Pai, que o Senhor possa se levantar frente à nossa nação, Pai, para entrar com providência, Pai, para entrar com teu poder, Pai, para entrar com a tua força, Senhor Deus. Abençoa, Deus, entre em cada casa, cada irmão, cada coração, Senhor Deus, cada pessoa, Pai, que está online nesse momento, Pai, todos aqueles que virão a ver, Pai, esse vídeo, Pai, que o Senhor os abençoe poderosamente, Pai, que seja um momento especial, Pai, que amanhã, Pai, o sol brilhe, o sol venha a raiar, Pai, mas de uma forma sobrenatural e maravilhosa sobre a vida dos teus filhos, Pai, porque a esperança, Pai, a misericórdia do Senhor será renovada, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Estende, Pai, a tua bênção sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para quem quiser se inscrever, Peniel Brasileiro. Vamos falar. Irmãos, duas coisas que eu quero falar com vocês aqui antes de encerrar o vídeo. Uma é que algumas pessoas estão me perguntando, irmãos, sobre ofertas e sobre dízimo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento e sustento na casa do Senhor. Irmãos, não é porque nós não estamos indo na igreja que nós devemos deixar a prática dos dízimos e das ofertas. Como nós louvamos, como nós oramos, como nós adoramos, nós também adoramos o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós estaremos deixando, irmãos, o número das contas correntes do nosso ministério, irmãos, na nossa página, tanto na Peniel Vila Belmiro, no Facebook, como também no Instagram. E se você tem dúvidas de qual o número da conta, qual o banco, nós temos o Itaú, temos o Santander e temos também o Bradesco, irmãos. Você pode depositar em qualquer desses bancos. Nós só pedimos uma coisa, depois, mande-nos o comprovante. Mesmo que seja via Facebook, Instagram, uma foto, mande-nos o comprovante para que a gente possa fazer um acerto contábil, porque essa conta é do nosso ministério. A nossa igreja não tem uma conta exclusiva só dela. Então nós pegamos esse comprovante e fazemos o nosso acerto contábil. Amém? E nós fazemos isso, irmãos, com todo amor, irmãos. Sabe por quê?
Porque o nosso centro de treinamento missionário continua funcionando. Os missionários que estão no campo continuam trabalhando, irmãos. Eles continuam tendo as suas necessidades também. E nós temos o aluguel das igrejas, irmãos, que nós estamos aí em processo de negociação. Muitas igrejas, irmãos, têm aluguel pesado e nós precisamos, com a força, com o nosso braço do ministério, irmãos, como igreja do Senhor, como um só corpo, irmãos, sustentar esse grande trabalho, irmãos, que é o nosso ministério. E nós sabemos, irmãos, que esse ministério é um ministério sério, com mais de 40 anos, irmãos, firmado na rocha, e eu creio, irmãos, que você nos conhece, sabe do nosso trabalho, e é aquele que vai estar também segurando a corda nesse momento difícil, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, irmãos. Porque a gente precisa fazer via YouTube, irmãos, e precisa de 1000 inscritos, irmãos. 1000 é bastante gente, mas se cada um multiplicar essa informação um pouquinho, daqui a pouco nós temos os 1000 inscritos e nós podemos aí transmitir via YouTube também. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook também e YouTube Peniel Vila Belmiro. Amém? Avenida Carvalho de Mendonça, nosso endereço 378. é Avenida Carvalho de Mendonça, número 378. Não faltem, apareçam. Logo, logo nós estamos voltando com os nossos cultos presenciais e você é nosso convidado especial. Muita gente está aqui na live e não vai no culto, viu? Tatinha, vai no culto lá que eu quero que você vá aí ficar com a gente lá, firmado na rocha, em nome de Jesus. Vê meus amigos lá, Adilson Patola também de Bertioga, seria uma bênção, algo maravilhoso ter os meus amigos, meus irmãos lá, em nome de Jesus, amém? Obrigado, meus irmãos, que Deus te abençoe. Vamos colocar mais um louvor aqui. Ele gosta de cantar, vamos cantar então. Encerrar cantando. Alex não gosta que eu cante, mas eu vou cantar. Vem, Vitória, aparece aqui. Ah, Vitória. Fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tchau, pessoal. Deus Tchau, tchau, que Deus abençoe. Até domingo. Dia domingo, 19h30 nós estamos aqui de volta, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Tchau. Tchau. Um grande abracinho. Um grande abracinho, tá? Pra vocês também. Um beijo. Essa live vai ficando por aqui. E daí, 10 mil, 1 mil de inscritos. Tchau, parabéns.